A noite de sexta-feira estava em plena ebulição. O restaurante Luigi fervilhava como uma colmeia. Risos, o tilintar das taças e o aroma de massa fresca e café enchiam o ar com uma energia viva. Camila, a jovem garçonete, corria entre as mesas equilibrando bandejas. Tinha um sorriso educado no rosto, mas os olhos denunciavam o cansaço. Ela tinha apenas 20 anos. Estava em sua segunda semana ali. Gostava do trabalho. Honesto, ainda que pesado. Mas o mais difícil não eram os clientes. Era o gerente. Rafael. Alto, bem arrumado, sempre com aquele sorriso autossatisfeito. Encontrava qualquer desculpa para se aproximar dela. Elogiava, cochichava. Você é a mais bonita daqui, Camila. E deixava a mão em seu ombro, por tempo demais. Camila se afastava, constrangida, evitava conflito. Ela precisava daquele emprego. Naquele dia, Rafael estava irritado desde cedo, gritando com os funcionários, reclamando de tudo. Mas bastava ver Camila para o semblante dele mudar. O olhar fixava-se nela. Longo, intenso, incômodo. Quando o movimento da noite atingiu o auge, entre risadas e pedidos que não paravam de chegar, Rafael finalmente a abordou perto da copa. Camila, entra aqui um minutinho, disse ele, num tom grave que não admitia recusa. Ela hesitou, mas obedeceu. Colocou a bandeja sobre o balcão e entrou na pequena sala de serviço. O cheiro de detergente e café se misturava no ar. Caixas de louça empilhadas formavam um labirinto improvisado. Camila se virou para perguntar por que ele a chamara, mas a porta já estava fechada. E Rafael estava perto. Perto demais. O que o senhor queria? Perguntou, tentando manter a voz firme. Relaxa, murmurou ele, com um sorriso enviesado. Só quero conversar. Deu um passo à frente. Ela recuou. Você entende, Camila? Aqui é importante saber lidar bem com a chefia. Fez uma pausa. O olhar cravou-se nela. Se quiser continuar por aqui, precisa ser mais maleável. Camila empalideceu. O que o senhor quer dizer com isso? A voz dela tremeu. Não finge que não entende. Ele estendeu a mão e tocou-lhe o rosto. Não faz esse teatrinho. Camila se afastou bruscamente. Por favor, não me toque. Shhh. Calma. Não grita. Rosnou ele entre os dentes. O olhar agora tinha raiva. Ninguém vai ouvir. Tá todo mundo ocupado. E você vai se arrepender se fizer escândalo. Ele avançou. Agarrou-lhe no braço. Camila tentou se soltar. Me solta! Gritou, mas ele apertou com mais força. Fica calma, disse, o hálito cheirando a álcool. Eu só quero que a gente se entenda. Havia naquela voz a certeza arrogante de quem nunca conheceu consequências. Camila juntou toda a força que tinha e o empurrou, mas ele prendeu o pulso dela e a arrastou em direção ao banheiro do pessoal. Me solta! Ela gritou, lágrimas escorrendo dos olhos. Cala a boca! Sibilou ele, empurrando-a para dentro e trancando a porta. Ninguém percebeu. Os colegas corriam de mesa em mesa, servindo pratos e recolhendo pedidos. A banda tocava, os clientes riam, brindavam, pediam mais vinho. Mas um homem viu. Sentado perto da janela, na penumbra, um senhor de terno caro observava a cena. Tinha cerca de 50 anos, colarinho impecável e olhar pesado. Chamava-se Bruno Moreira. E poucos sabiam que por trás daquela calma gélida havia um poder capaz de fazer o próprio submundo tremer. Ele parecia alheio à confusão do salão, mas quando seus olhos encontraram os de Camila e depois os de Rafael, algo dentro dele mudou. Ele viu o momento exato em que Rafael agarrou o braço de Camila. Viu o susto no rosto dela, o tremor no corpo. Seus olhos, frios e atentos, se estreitaram. Com calma, Bruno pousou o garfo sobre o prato, limpou os lábios com o guardanapo e lançou um breve olhar para o segurança que estava junto à saída. O homem assentiu, quase imperceptível. Quando Rafael empurrou Camila para dentro do banheiro, Bruno levantou-se em silêncio. Andava devagar, mas cada passo parecia ecoar no ar. Pesado, firme, como um trovão contido antes da tempestade. Ninguém notou quando ele desapareceu pelo corredor. Apenas uma garçonete, passando com uma bandeja, o observou sumir com expressão confusa. O restaurante seguia no ritmo alegre de sempre. Risos, taças, música ao vivo. Mas nos fundos,
Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre o destino de 3 pessoas. Rafael trancou a porta do banheiro e soltou o ar, como quem se prepara para fazer algo que acredita ter direito de fazer. O cômodo era pequeno, mal iluminado. Um balde, um pano sujo, o piscar intermitente da lâmpada no teto. Camila encostou-se na parede fria de azulejo, o corpo inteiro tremendo. "Por favor, não me deixa sair", sussurrou ela. Mas ele apenas sorriu. "Não precisa ter medo", disse aproximando-se. "Gosto de você. A gente pode se entender." "Eu não quero", gritou Camila, tentando escapar. Ele agarrou-lhe o ombro. "Quietinha", rosnou ele. "Ninguém vai ouvir." A voz saiu áspera, carregada de ameaça. "Ou você colabora, ou procura outro emprego." Quando tentou tocá-la de novo, ela reagiu. A palma da mão dela estalou contra o rosto dele. Um som seco, cortante. Por um instante, o silêncio. Depois, o olhar dele se encheu de ódio. "Sua..." Começou, mas não terminou. A porta do banheiro se abriu com um estrondo, batendo na parede. No vão surgiu Bruno Moreira. Alto, imponente, o terno escuro perfeitamente alinhado. O olhar dele, frio, de aço, preencheu o espaço. Não precisava elevar a voz para impor medo. "O que está acontecendo aqui?" perguntou baixo, cada palavra carregada de ameaça. Camila congelou. Rafael recuou, as mãos trêmulas. Eu... eu sou o gerente, só estava..." "Cala a boca." Bruno deu um passo à frente. O tom não mudou, mas a temperatura no ar pareceu despencar. "Você disse que estava ajudando ela?" Sim, sim, eu só queria..." "Ajudar", repetiu Bruno, com um meio sorriso sem humor. Virou-se para Camila. "Você está bem, menina?" "Sim, obrigada", murmurou ela, engolindo as lágrimas. Ele... ele tentou..." "Entendi." Bruno voltou o olhar para Rafael. "Pede desculpas, agora." "O quê?" "Pede. Ou vai implorar por isso." Me... me desculpa, Camila", gaguejou o gerente, a voz trêmula. "Mais alto", ordenou Bruno. "Me desculpa, eu não queria", gritou ele. Bruno assentiu devagar. "Bom, agora escuta com atenção." Aproximou-se até que o rosto de Rafael quase encostasse na parede. "Você gosta de mandar aqui, não é? Gosta de gritar, humilhar os outros?" O silêncio pesou. "Pois amanhã de manhã você vai entregar sua carta de demissão. Sem explicações. Vai simplesmente sumir." "Mas eu..." Bruno apenas inclinou a cabeça, o olhar gelado e cortante. "Sem mas. Eu não repito ordens." Rafael sentiu o corpo gelar por dentro. Sabia, com a clareza de quem sente o perigo respirando perto, que aquele homem não estava acostumado a ser contrariado. Ele sabia exatamente quem estava diante dele. Aquele homem não gritava, não ameaçava. Mas cada palavra que dizia soava como uma sentença. Bruno tirou um maço de cigarros do bolso, acendeu um, tragou devagar. A fumaça saiu lenta, fria. "Me diz uma coisa, Rafael. Você gosta de viver?" "Se claro, senhor, claro que sim", respondeu ele apressado. "Ótimo." Bruno soltou outra nuvem de fumaça. "Então hoje é seu dia de sorte. Eu não vou acabar com a sua vida. Só desaparece." Fez uma pausa. O olhar se tornou ainda mais cortante. "E ouve bem, sem me olhar. Se algum dia eu souber que você levantou a voz ou a mão para uma mulher, nós vamos conversar de outro jeito." Rafael engoliu em seco e disparou para fora do banheiro, pálido, sem nem olhar para trás. A porta bateu. Bruno ficou ali, terminando o cigarro. Camila ainda estava imóvel, sem saber o que dizer. Ele apagou a ponta no balde e olhou para ela. "Tá tudo bem, menina. Vai lavar o rosto, respira. Ele não vai te tocar de novo." "Obrigada", murmurou ela, a voz embargada. "Não me agradeça", disse ele, fazendo um gesto com a mão. "Agradece a si mesma. Você se defendeu. Isso é o que importa." Virou-se e saiu. Ao atravessar o salão, Bruno parecia de novo apenas um cliente qualquer. Sentou-se, terminou o vinho, pagou a conta e deixou o restaurante, sem que ninguém notasse o que acabara de acontecer nos bastidores. O barman, no entanto, percebeu quando, minutos depois, o gerente saiu da cozinha correndo. Branco como um fantasma, ainda de avental, tropeçando até a rua.
Camila ficou sentada no vestiário, tremendo. O restaurante, agora silencioso, tinha apenas o som distante do refrigerador e o gotejar de uma torneira. Ela se levantou, olhou pela janela. Lá fora, os faróis dos carros deslizavam sobre o asfalto molhado. Depois de tudo, era difícil acreditar que a noite realmente havia acabado. O mundo parecia o mesmo, mas por dentro, tudo nela ainda vibrava. O coração não encontrava repouso. Tirou o avental, organizou as últimas coisas e suspirou fundo. Parecia que uma eternidade havia se passado desde o momento em que Rafael a arrastara para o banheiro. Só queria ir para casa, esquecer, mas as pernas não respondiam. Quando a porta rangeu atrás dela, Camila se sobressaltou. Era ela, Bruno Moreira. Dessa vez sem o ar imponente de antes, sem o terno alinhado, sem a frieza calculada. Apenas um homem, que voltara para ter certeza de que ela estava bem. "Você ainda está aqui?" perguntou, aproximando-se com calma. "Pensei que já tivesse ido." "Eu queria", respondeu ela baixinho, "mas não consegui sair antes de colocar os pensamentos em ordem." Ele assentiu. "O medo vai embora devagar", disse. "Mas vai." Camila o encarou, hesitante. Você podia ter simplesmente ido embora naquela hora. Por que ficou? Por que se envolveu? Bruno sorriu de leve, só com o canto da boca. "Porque eu já vi muitos como ele", respondeu Bruno, com um olhar cansado. "E na maioria das vezes, todos fingem que não viram nada." Suspirou. "Não quero sua gratidão, Camila. Só vive em paz." Pegou uma pequena carteira do bolso e deixou sobre a mesa um cartão simples, sem logotipo, sem brilho. "Aqui está o meu número", disse com um meio sorriso. "Não é para bobagens, mas se um dia você realmente precisar de ajuda." Camila pegou o cartão com cuidado, como se segurasse algo precioso. "Obrigada, mas espero que nunca seja preciso." "Eu também espero", respondeu ele, virando-se para sair. "Se cuida." Quando a porta se fechou atrás dele, o restaurante voltou a mergulhar no silêncio. Camila ficou parada por um instante, depois guardou o cartão no bolso e saiu. A noite estava fria. O ar cheirava a asfalto molhado e chuva recente. Ela caminhava sem olhar para trás, mas sentia, lá no fundo, que alguém a observava. Do outro lado da rua, uma caminhonete preta esperava. Os faróis acenderam por um breve momento, como um cumprimento silencioso, e depois se apagaram. Ela não viu quem estava lá dentro, mas não tinha dúvidas. No dia seguinte, o Luigi voltou ao ritmo de sempre. Rafael nunca mais apareceu. Luigi, o dono, apenas deu de ombros. Nosso ex-gerente decidiu mudar de profissão, ao que parece. Os colegas comentavam baixinho, especulando, mas Camila permanecia calada. Pela primeira vez em muito tempo, sentia paz. Trabalhava com leveza, ria com os clientes e o peso nos ombros começava a desaparecer. De vez em quando, porém, o olhar dela se perdia no canto da janela. Naquela mesma mesa onde ele costumava sentar. Sempre vazia. Dias viraram semanas. Às vezes, quando o restaurante fechava, Camila demorava um pouco mais para sair, como se esperasse alguém. De vez em quando, lá fora, via o carro preto estacionado à distância. Outras vezes não, mas isso bastava. Era reconfortante saber que, em algum lugar por perto, existia alguém que um dia a protegeu. Sem pedir nada em troca. Certa noite, quando as luzes do salão se apagaram, Camila se aproximou da janela. No reflexo, viu uma mulher diferente. Não mais a garota assustada de antes, mas alguém que sobreviveu, que encontrou força dentro de si. Havia algo novo em seu olhar, uma calma firme, inabalável. "Eu não tenho mais medo", sussurrou. E naquele exato instante, lá fora, os faróis do carro acenderam brevemente, como uma resposta silenciosa, antes de desaparecer na curva da rua. Camila sorriu. Sabia que tudo o que acontecera deixaria marcas. Não feridas, mas lembranças. Lembranças de que, mesmo num mundo cheio de escuridão, ainda existem pessoas dispostas a ser luz.